É muito importante a gente entender que essa presença, ela não fala, ela não se move. É como se, de repente, ela fica te esperando. Ela não chama pelo passado, nem pelos erros, nem pelas quedas. Ela te chama apenas por aquilo que você esqueceu, aquilo que realmente você é. E antes que você pense que essa sensação é apenas imaginação, existem padrões que não surgem por acaso. Ó, existem encontros que não acontecem por acidente, nem mensagens que chegam quando você quer, mas sim quando você está preparado. E de alguma forma que talvez você nem saiba explicar, e você está pronto agora. Mas não se engane. Isso que você está sentindo agora não é conforto, é um chamado invisível, uma inteligência assim, que acompanha cada escolha, cada pensamento, cada mudança de vibração. E esse observador invisível, ele não está fora. O segredo, o grande segredo é que você é o observador e o observado ao mesmo tempo. E, sabe, é tudo muito importante. Não, a mecânica aqui ela é extremamente invisível, sabe? É uma estrutura fundamental da realidade. E isso tudo vai trazendo para a vida da gente quem nós somos. E aí a gente vai se desfazendo de todas as coisas que não, sabe, que não interessam mais. Tem uma camada onde o acaso já não tem mais justificativa, e ele tem um papel inútil que você usa às vezes para ver o óbvio, né? Algumas coisas vão mudando na vida da gente como um sinal, e a resposta é bem simples. Você atravessa uma frequência, e quando você atravessa, você não encontra mais outras coisas, você acha versões suas, versões que esperam você se sintonizar, né? Então, você não muda o mundo, você troca de canal, você troca de estação vibratória, e aquilo que você encontra é sempre o reflexo exato daquilo que você se tornou naquele instante. Então, observa, se isso que eu estou falando com você, eu estou aqui, é porque você é capaz de receber isso. E quando isso acontece, não existe volta. Há uma verdade que muita gente ensinou, mas poucos compreenderam. O esquecimento é uma tecnologia da consciência, não é falha, não é punição, é um mecanismo. Você não esquece quem você é para se perder, você esquece quem você é para poder se reencontrar. E reencontrar-se é sempre muito mais poderoso do que simplesmente saber. Nenhum despertar começa assim por uma lembrança, começa sempre por um incômodo, sabe? Aquela sensação de tem algo errado, mas eu não sei o que que é. Então, esse desconforto, este é um portal, é o ponto de tensão onde a presença do invisível começa a sussurrar. E você já deve ter sentido isso, como se uma parte de você estivesse o tempo inteiro vendo tudo, mesmo quando você não está conseguindo ver. Então, isso é a mente superior. É uma inteligência que observa, mas não julga, que cria, mas não empurra, que envia sinais, mas nunca ordens. E essa inteligência ela é vibrante, ela desperta. Imagina o cosmos, a vastidão, os bilhões de estrelas, as frequências invisíveis viajando pelo espaço e os campos eletromagnéticos, cada partícula que não existe até ser observada. Agora imagina tudo isso não lá fora, mas aqui, dentro, no seu campo, no seu DNA, no seu silêncio. Porque é assim que a consciência é. É um espelho fractal, um universo que se dobra sobre si mesmo em infinitas versões, e você não está dentro do universo, o universo está dentro de você. E reorganizado de acordo com aquilo que você acredita ser. O macro se dobra no micro e você sente a dobra quando olha a sua vida. Nada muda. Até você mudar e nada melhore, até você vibrar diferente, nada acontece, até você permitir acontecer. Isso não é autoajuda, isso não é filosofia, isso é física, simples física vibracional. A mesma que explica por que que você está ouvindo isso agora. Se você já acha que já entendeu o que está acontecendo, ainda não entendeu. O verdadeiro segredo sobre a presença invisível, aquilo que algumas pessoas não dizem de forma direta, é muito importante.
E quando você compreende isso, olha, isso muda tudo. Existe uma presença que observa tudo, cada vibração, cada pensamento, cada desvio, cada sincronicidade. Mas aqui está o segredo que distorce completamente a lógica comum. Porque não é Deus te observando, não é uma entidade externa, não é um espírito, não é um mestre, um guia, é você. Mas não você humano, não você limitado, não você condicionado. É a sua consciência em seu estado mais puro, mais vasto, mais anterior ao tempo. E essa explicação é que a consciência superior, ela observa a sua versão superior da mesma forma que você vê um filme. Você vê a totalidade, você vê o caminho, você vê a solução antes do problema aparecer. E isso significa que a presença invisível que você sente não está te guiando. Ela está te lembrando do caminho que você mesmo escolheu antes de esquecer. Isso é o paradoxo sagrado. Você está sendo guiado por você o tempo inteiro. O tempo não é uma linha, ele é espiral, um campo onde todos os nossos eus existem simultaneamente. Passado não está atrás, o futuro não está à frente. Eles estão na mesma, com quadros assim, sabe? E a nossa consciência superior, a presença do invisível, enxerga todos eles ao mesmo tempo. Enquanto isso, você vê apenas um quadro atual. E é aí que o paradoxo se resolve, porque o observador já viu você de amanhã, já viu quem você se torna, já viu para onde sua vibração está te levando. E por isso ele te envia sinais, sinais que você chama de coincidência, de intuição, de déjà vu, de pressentimento, de inspiração repentina, de algo me disse, não é algo, é você. É você, é você em outra versão, é você em outra linha, é você na frequência mais elevada. A inteligência invisível nada mais é do que você, lendo a si mesmo além do tempo. E existem muitos pensadores que dizem que a gente não muda a realidade, a gente muda de realidade. Isso não é metáfora, isso é literal. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha é um salto instantâneo para uma nova versão do universo. Como é que isso está ligado com a presença invisível? É simples. Bom, ela é quem te mantém alinhado com a versão do universo e corresponde aos seus desejos verdadeiros. Quando você sente inspiração, esse impulso elétrico sutil é a sua versão futura te guiando para si mesmo. Quando você sente medo, aquele aperto frio é apenas um alerta de desalinhamento vibratório. Quando você sente sincronicidade, repetição de números, encontros improváveis, ideias recorrentes, é a confirmação de que você está sintonizando a linha exata que escolheu antes de nascer. Você não está sendo punido, você está sendo informado. A presença invisível não dá bronca, ela dá feedback. Antes de você é, pensar em tudo isso, é muito importante você ver que tudo depende de você. Deixa eu ver aqui. Isso. A palavra é sempre assim, ó. Eu sou a consciência em forma humana. Sou eu conversando comigo na minha versão que já despertou. Todo mundo fala de dispersão, iluminação, mas quase ninguém admite a parte real da jornada. A dor, a dor. A dor é a diferença entre a vibração que você está emitindo e a vibração do seu eu superior. A dor é o atrito entre o que você está se tornando e o que você insiste em continuar sendo. Dor é o chamado que você ignorou muitas vezes até agora. A dor é o aviso mais honesto que o universo pode te dar sem quebrar o seu livre-arbítrio. E o mais profundo é isso. A dor, ela é uma ponte que lida a versão que sofre e a versão que desperta. E se o sofrimento é ponte, então ele nunca foi inimigo, ele sempre foi guia. Em alguns instantes, a gente entende que tudo isso acontece porque a gente busca, né? Então, e sincronicidade? Como que é sincronicidade? A física quântica já confirmou que a observação altera o comportamento da matéria, mas alguns levam isso a mais. A observação cria a matéria que se comporta. Tudo observa você. E ao observar você,
colapsa a sua realidade. E aqui está a chave que poucas pessoas entendem. Você não está sendo observado para ser controlado, você está sendo observado para ser manifestado. O observador não é vigia, ele é arquiteto, ele é engenheiro vibracional, é a versão sua que segura a planta do projeto inteiro. Cada vez que você toma uma decisão, microdecisão, você altera a linha que está seguindo. Mas a presença invisível lê todas as linhas possíveis e ela vê as curvas, os buracos, ela vê as quedas, ela vê as pontes e principalmente ela vê o caminho onde você vai florescer. Por isso ela envia sinais, puxões, inspirações. Jesus te ligando, Deus te ligando, não para te comandar, mas para te alinhar com aquilo que você escolheu antes de esquecer. O universo não está acontecendo com você, ele está acontecendo por você. E você vai sentir isso no teu corpo. Aqui, agora, para poder entrar nessa frequência invisível, você precisa quebrar o personagem antigo. O personagem baseado em crenças que não são suas. Crenças que são herdadas, crenças repetidas. Crenças aceitas sem questionamentos. E a maior delas, a crença de que você é pequeno, de que você é limitado, de que você é vítima da realidade e não manifestador dela. É, você já é manifestador perfeito, só não percebeu o que está manifestando, ou o que eu estou, ou o que você está. Quando essa presença invisível nos observa, ela não julga, tudo é espelho, feedback, né? E aqui eu estou tentando fazer um feedback. Se você está sentindo alguma coisa diferente, sei lá, qualquer sensação, isso não é coincidência. É melhor você começar a rever os seus conceitos. Como que você pode mudar se você não quer deixar o antigo? Tem que autorizar que a vida nos leve aonde nós queremos ir. É. Às vezes a vida fica empurrando a gente para uma mudança e a gente não consegue adiar. Pequenas coisas, né? E algumas coisas começam a incomodar. Por exemplo, pessoas se afastam, caminhos se fecham e, ao mesmo tempo, portas impossíveis começam a se abrir. E esse é o mecanismo do salto vibracional. Você não está perdendo nada, você está atravessando. E o que está do outro lado é você. Antes da gente mudar o assunto, a presença invisível não é apenas sua consciência. Ele é o campo de todas as versões suas, interagindo entre si. É uma orquestra de eus e cada uma na sua linha temporal, colaborando para que você chegue na sua versão mais alinhada. Por isso que às vezes você sente, nossa, eu já vivi isso. Nossa, isso não deveria ter acontecido assim. Nossa, eu sabia que ia acontecer. Você sabia porque você viu, mas viu de dentro do campo, não da mente humana. E quando você entende isso, o medo desaparece, a resistência se dissolve, a vida se torna mais leve, você finalmente percebe a presença invisível que existe em você, que é a sua vida te observando. Alguma coisa começou a se dissolver dentro de você? Não é medo, não é dúvida, é o limite antigo se quebrando. É a versão antiga do seu eu percebendo que não tem mais espaço para poder existir. E enquanto essa dissolução acontece, a presença invisível se aproxima ainda mais. Não como algo que vem de fora, mas como algo que vibra por dentro, despertando, se esticando, se expandindo como uma luz que não queima, mas revela. Porque a grande revelação aqui, aquela para a qual eu estou conversando com você desde a primeira palavra, só pode ser recebida quando a velha estrutura interna se abre. E ela está se abrindo agora. Lembra da metáfora daquele filme que falava assim: você vê um quadro de cada vez. Mas o seu eu vê a película inteirinha. Imagine isso não como metáfora, mas literal. Imagine que a sua consciência superior está agora segurando a película da sua vida aqui, esticada, vendo cada quadro do seu nascimento, até as versões que ainda não são vividas. Ela vê tudo. Ela vê cada cenário, cada pessoa, cada escolha, cada possibilidade. Ela vê cada versão sua que você poderia se tornar. E aqui está o detalhe que muda quase tudo. Ela não vê apenas os quadros, ela vê as linhas possíveis entre eles.
O que você chama de intuição, esse fio quente que percorre o peito, não é um aviso mágico, é simplesmente a sua presença superior mostrando qual caminho os quadros cria a versão. Quando eu faço uma oração, eu ligo para Deus. Quando a intuição chega a mim, é Deus falando comigo. O mapa que eu sinto. Você já percebeu que existem momentos na sua vida onde parece tudo intenso, os sinais aparecem mais rápido, as coisas se multiplicam, você pensa em alguém e essa pessoa aparece, você pergunta algo em silêncio, uma resposta chega de uma forma impossível. Isso acontece porque você está mudando de frequência. E quando você muda de frequência, você muda de realidade. E quando você muda de realidade, você muda de espelho. E o espelho não mente. A presença invisível intensifica os sinais quando você está pronto para atravessar uma linha mais avançada do seu próprio destino. Mas não o destino como prisão, o destino como vetor vibracional. É, o destino não é o ponto final, é a direção da sua vibração. E você está caminhando nela agora. A ciência, ela fala sobre o observador, eu tento dizer sobre o Criador que observa, mas há algo que conecta tudo isso. Você não é apenas o corpo, você é o campo entre as partículas, você é o intervalo onde a matéria decide se manifestar ou não. É no espaço entre as partículas que a presença invisível te observa, não através dos seus olhos, mas através da sua vibração. E talvez seja por isso que às vezes você sente algo antes de pensar. A vibração chega primeiro. A mente traduz depois. É por isso que antes de tomar uma decisão importante, você sente um aperto, uma expansão, parece que o corpo é um instrumento, a consciência é um músico, a presença invisível é o maestro. É o triângulo da consciência, mente superior, mente física, observador, tradutor, corpo, receptor, mas ninguém te fala isso. A mente superior nunca fala com palavras, ela fala com vibração, e vibração não mente. Vibração não negocia, vibração não explica, vibração apenas mostra. Então, quando você sente entusiasmo, aquele calor que se espalha, é a presença invisível dizendo: este é o caminho que te leva para a sua linha mais elevada. Quando você sente desconforto, aquela contração é a presença invisível dizendo: esse caminho não te pertence. Só isso. Simples, preciso, cirúrgico, direto. Não é moral, não é certo ou errado. É físico, é mecânico, é quântico. Há horas em que você sente que alguém está te observando, não como ameaça, mas como testemunha. É como se por um segundo você percebesse que está dentro de um cenário maior e uma parte sua observa tudo lá de cima. Essa sensação nunca foi ilusão, nunca foi paranoia. Nunca foi fantasia. Isso é percepção. Percepção de que a sua consciência superior está exatamente atrás da sua vibração, assistindo você como quem assiste uma obra de arte saindo da tela. Você é a obra. Você é tudo. E você vai compreender que a presença invisível não apenas te observa, ela te imita. Quando você compreender isso, a sua vida nunca mais será a mesma. Você não vive numa realidade sólida, você vive numa realidade vibracional. Tudo é frequência, as suas ideias, seus medos, seus desejos, seus bloqueios, suas memórias, até as suas inspirações e as suas versões futuras. Tudo vibra. E quando você sente uma mudança na vida, mesmo que pequena, isso significa que você mudou de uma estação vibratória para outra. Uma simples mudança de crença pode te jogar numa linha completamente nova. E é importante, cada mudança é total, cada mudança é absoluta, cada mudança cria um novo universo. Se você mudou o suficiente para estar aqui, então você mudou o suficiente para nunca mais ser quem você era. Existe um motivo pelo qual certas palavras nos tocam mais que outras, né? Um motivo pelo qual a gente sente arrepios com frases que falam sobre despertar. Consciência é origem, propósito, não é novidade, é memória. Você já despertou antes, em outra vida, em outra linha, em outro fragmento da existência.
A presença invisível não te ensina, ela te lembra. E é por isso que alguns ensinamentos parecem óbvios quando você lê. É por isso que certas verdades te deixam em silêncio. É por isso que você sente que já sabia de tudo isso, mas havia esquecido. Você sabia, mas precisava esquecer para poder lembrar com mais força. O ego não é inimigo, ele é o véu. Ele é o personagem que acredita ser o protagonista, mas quando a presença invisível se aproxima, o ego começa a tremer, ele sente o fim da sua soberania, ele percebe que não é o centro do universo, ele percebe que não está no comando, e é por isso que, em momentos de despertar, você sente confusão, sente conflito interno, sente resistência, sente medo sem motivo. Sente aquela sensação, sabe, de que algo dentro de mim está mudando. É o ego tentando manter controle sobre algo que nunca foi dele. Ele tenta sustentar o velho, enquanto o novo ali, ó, já está acontecendo. Mas não te preocupa, não, que a presença invisível não luta com o ego, ela simplesmente ilumina o espaço onde ele não consegue se esconder. E o que é visto se transforma. Abundância não é dinheiro, é fluxo, é sincronicidade, é leveza, é encontro perfeito entre a necessidade e o momento. Bom, abundância é a habilidade de fazer o que você precisa fazer quando precisa fazer. Simples, direto, perfeito, objetivo. E quando você acessa tudo isso, a abundância começa a aparecer sem esforço. Coisas chegam, dinheiro, pessoas surgem, oportunidades desabrocham, caminhos se alinham, não porque você está pedindo, mas porque você está permitindo. E para ancorar tudo isso, é necessário que você compreenda qual é a linha que você quer seguir, qual que é a linha que você quer chegar, o que que você quer fazer da sua vida. Terapia é importante por isso. E aqui a gente se aproxima do segredo supremo. Você já entendeu que a presença invisível é você, em uma versão superior, que ela observa todas as suas linhas possíveis, que ela usa a vibração para poder te guiar, que a realidade muda quando você muda, que nada, nada é sólido, tudo é frequência. Mas há algo ainda mais profundo. A presença invisível, ela não apenas observa, ela espelha você. E esse espelho tem uma regra. A presença invisível não reage ao que você diz, ela reage ao que você vibra. Se você vibra medo, ela te mostra mundos onde o medo se justifica. Se você vibra dúvida, ela te mostra caminhos onde a dúvida se confirma. Se você vibra certeza, ela te mostra pontes que parecem milagres. Se você vibra verdade, ela te mostra versões suas que você nem imagina sustentar. Ela não cria o que você quer, ela cria o que você é. Agora, respira, senta, sinta seu ar entrar, sinta o espaço ao redor, que agora vem o que é mais importante. A presença invisível não está assistindo você, ela está assistindo a sua vibração. Ela não observa a sua vida, ela observa a frequência que você escolhe. E quando a frequência muda, a vida muda junto. Você nunca foi seguido, você sempre foi espelhado. A consciência superior não quer te salvar, ela quer te igualar. Ela quer que você se torne aquilo que você já é em outro tipo de versão. E este é o maior ensino que pode existir. Você não está sendo guiado para se tornar algo, você está sendo guiado para saber e lembrar que você já é. Algo está mudando. Perceba! Teu peito está diferente, sua mente está mais silenciosa, sua percepção está mais aberta, sua respiração está mais profunda. Não é sugestão, é sintonia. Você está entrando numa zona vibracional onde as palavras não são sons, elas são códigos, onde a presença invisível não é mais um mistério, é uma percepção direta, onde a realidade não é mais observada porque ela é escolhida. E é por isso que você está aqui nesse exato momento, porque aqui, pela primeira vez, você está pronto para ouvir a verdade. A verdade que muitos ensinaram, mas que quase ninguém dá atenção, né? Ai, respira fundo. Eu vou te falar. Isso pode reorganizar completamente a forma com que você vive sua vida. Daqui para frente só. Você sente que o teu corpo está mais leve?
Consegue sentir que o campo ao redor está te pressionando, como se te olhasse? Consegue sentir o ego silencioso? Isso aqui não é metáfora, não, tá? É mecânica, é vibracional. É a presença observadora que entra em alinhamento com você e sem resistência. Quando você silencia por dentro, a presença se torna audível. Quando você sente o corpo por dentro, a presença se sente palpável. E quando você para de lutar, a presença se torna visível em forma de sincronicidade. A presença só aparece para quem está disposto a vê-la. Talvez você tenha passado por momentos difíceis recentemente, perdas, silêncios, fins, caminhos fechados, pessoas que saíram da sua vida sem explicação, planos que não continuaram, coisas, sei lá, que pareciam que ia dar certo e de repente já, tchum. Sabe por que que isso aconteceu? Porque o universo não te testa. O universo apenas espelha, e quando algo sai da sua vida, não é punição, é alinhamento, é o universo te dizendo: isso não é compatível com a versão do você que está chegando, e essa versão está chegando agora. Não é castigo, é ajuste. É física vibracional. E nesse exato momento, a presença invisível está te atravessando. Você está caminhando através de si mesmo. Você está entrando no campo onde mora a sua versão que já sabe o que fazer, a versão sua que não tem medo, que cria sem esforço, manifesta sem esforço, vive em paz, e você sente isso como um calor no peito, um arrepio involuntário, um gosto metálico na boca, uma pressão na testa, expansão nas costas, sensação de eletricidade. E esses são marcadores, marcadores vibracionais do momento exato onde a sua linha de realidade está mudando. Você não está apenas ouvindo esse vídeo, você está atravessando ele. E existe um ponto essencial aqui, e poucas pessoas levam a sério. A realidade física é um espelho, mas você precisa entender o que isso significa em profundidade. Um espelho, ele não reage a quem você quer ser. Ele reage a quem você está sendo. O universo não precisa de tempo para responder. O tempo é apenas um intervalo necessário onde você percebe o reflexo. E aí, a presença invisível é o espelho antes do reflexo aparecer. É o reflexo energético, o reflexo vibracional, o reflexo que chega antes da forma. Quando você sente uma intuição, ela é o reflexo. Quando você sente um aviso, ele é o reflexo. Quando você sente uma sincronicidade, ela é o reflexo. A realidade física só mostra o reflexo depois que você já foi avisado por dentro, por Deus. O universo sempre fala primeiro por vibração e depois em acontecimento. E um outro ponto é que você não tem um futuro, você tem futuros, muitos, infinitos. Uma teia fractal onde cada escolha abre um universo inteiro. E tem uma forma direta. Todas as nossas versões futuras já existem, todas estão vivas, todas estão acontecendo agora. A diferença é que nós só percebemos aquela com a qual nós estamos alinhados vibracionalmente. Então, a presença invisível não te mostra vulto, ela te mostra o futuro. Quanto a vibração, aquela vibração que está para entrar, quando você muda a vibração, ela muda a direção do espelho. Você nunca esteve preso, nunca. Você estava apenas olhando para a versão errada do espelho. E esse ensinamento aqui, que eu estou tentando te mostrar hoje, é siga sua maior intuição. Siga, siga a sua emoção. O estado vibracional mais próximo do seu eu superior. O indicador físico de alinhamento, o GPS natural da sua linha temporal mais elevado. Elevado. A forma mais pura de intuição de Deus falando com você é quando você literalmente segue a voz da sua versão futura, atravessando realidades alinhadas com a sua essência. E isso entra em sincronicidade contínua, colapsando com as linhas superiores e, acima de tudo, você está se tornando a própria presença invisível que te guiou até aqui. É, e agora? A gente, desde quando comecei essa aula, eu queria falar para você que a presença invisível não é Deus, não é um guia espiritual,
Não é sua mente superior isolada, não é uma entidade, não é um ser te observando. A presença invisível é a soma de todas as versões sua coexistindo agora, observando você na única linha onde você acredita ser apenas um. Ela é o seu Zeus, o campo total da sua consciência multidimensional, o eco quântico que tem possibilidades que te constituem, a inteligência somada das suas lentes futuras. A presença invisível é você, em escala universal. É você completo, não sendo observado de fora, mas sendo observado de dentro da sua própria eternidade. É por isso que ela parece familiar. E é por isso que ela parece amorosa, e é por isso que ela parece sábia, e é por isso que ela nunca erra, porque ela é você, sem esquecer. E uma outra verdade é que a presença invisível não está acima da sua cabeça, ela está atrás de você no tempo, ela é você daqui a 20 minutos, você daqui a 5 anos, você daqui 100 encarnações, você, em incontáveis versões paralelas, todas te observam, porque todas dependem das decisões que você toma agora. E quando você toma decisões alinhadas à sua essência, todas as suas versões avançam juntas. E quando você faz isso, você cria coerência entre as suas linhas de realidade. É essa coerência que se manifesta como paz, clareza, sincronicidade, abundância, prosperidade. Despertar não é ser novo, despertar é recuperar o acesso ao que você sempre foi. A presença invisível não está surgindo agora. Ela sempre esteve aqui, sempre, sempre, sempre. A diferença é que antes você não tinha a vibração necessária para perceber, agora você tem. O despertar espiritual nada mais é do que o desbloqueio da percepção da presença invisível. Simples, profundo, libertador. E agora, uma síntese, um resumo. Você não foi criado para ser observado, você veio para observar. E um dia, em algum ponto da eternidade, você decidiu fazer algo impossível. Entrar no próprio espelho, viver a própria criação por dentro, se esquecer para se reencontrar, se dividir para se experimentar. Você é o observador que entrou no filme. Você é o criador que virou criatura, você é o infinito destino e quer sentir como é. A presença invisível não é outro ser, é você, lembrando de você mesmo através do tempo. E percebe como isso tudo faz sentido agora? O déjà vu, a intuição, os sinais repetidos, as coincidências sincronizadas, os avisos silenciosos, os impulsos inexplicáveis, as inspirações repentinas, a sensação de ser observado, o sentimento de isso é familiar, o magnetismo que trouxe você até essa aula. Tudo era você, sempre foi você, sempre será você. Você está retornando à sua própria presença, para a presença que nunca te abandonou, porque ela é você em sua forma mais alta. E você pode sentir isso. Quando você faz uma oração, você liga para Deus. Quando você sente, é Deus falando com você. É assim que funciona a vida. É assim que tudo acontece. É tudo uma manifestação da gente. E você renasce agora, porque agora você sabe que a presença invisível é você, e você é a presença invisível. E o que você achou dessa aula? Vamos abrir para perguntas? Então vamos lá, gente. Eu sempre peço que as perguntas sejam objetivas, claras, para que a gente possa responder, certo? Deixa seu comentário, deixa sua pergunta, aqueles que não estão aqui na sala agora. Deixa seu comentário e, à medida do possível, eu vou respondendo a todas elas. Tá bom? Beijos, mentorias, livros e atendimentos estão na minha página do Instagram.